Como se não bastassem o Brasil ter uma Suprema Corte no qual um dos seus ministros é uma pessoa sancionada por violação dos direitos humanos, nós agora passaremos um outro nível de vergonha internacional. E eu digo, nós chegamos, isso é cancelamento de visto, nem chegou no aspecto patrimonial ainda. Fiquem de olho nos eventos da semana que vem. Ninguém vai ser pego de surpresa, porque o que não falta é tic-tac. O que não falta é posicionamento claro, não do Paulo Figueiredo, mas dos Estados Unidos. E podem ter certeza que muita coisa vai ficar pior para muita gente poderosa em Brasília. Janja se esconde na embaixada e Lula teme humilhação histórica na ONU. É isso mesmo. Lula pode se encontrar com Trump na Assembleia Geral da ONU e a tensão na esquerda só aumenta. Será que o petista vai ser enquadrado publicamente pelo presidente americano? E a deslumbrada primeira-dama Janja, que adora uma viagem. Ela já chegou a Nova York antes de Lula, mas estranhamente, dessa vez, ela não ficou hospedada em hotel de luxo, mas optou por se esconder na embaixada brasileira. Primeira-dama foi de carona em voo da FAB e entrou no país com um visto especial concedido por meio de um acordo dos Estados Unidos com a ONU, que obriga o país sede a liberar a entrada de delegações oficiais, mas o trajeto é apenas do aeroporto para o hotel, do hotel para o evento da ONU e da ONU de volta para o aeroporto. Uma vergonha histórica em toda a relação entre Estados Unidos e Brasil. E se engana quem acha que a resposta forte dos Estados Unidos não virá. Vejam essa reportagem da Gazeta do Povo, por exemplo, um deleite. Os eventos que o Barroso e os colegas do STF, não é só o Barroso, vão perder nos Estados Unidos. Diz assim: enquanto aguardam as novas sanções de Washington em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os caras já estão... Enquanto aguardam as sanções, as novas sanções do presidente Bolsonaro, enquanto aguardam, os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ter uma certeza: é melhor trocar os congressos e os fóruns em solo americano por eventos no Brasil. E desde já a rotina dos integrantes da corte mudou. O atual presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, por exemplo, não vai comparecer presencialmente à edição 2025 do Seminário Constitucionalismo Global. Ah, que chato. Constitucionalismo Global, um evento globalista feito nos Estados Unidos, não vai poder comparecer. Promovido anualmente pela Faculdade de Direito da Universidade de Yale. A ida do ministro ao encontro da edição de 2024 foi destaque no site do Supremo. Na ocasião, Barroso proferiu uma palestra que recebeu o título de Julgando em Tempos de Crise. Ai, que delícia. Se confirmada a participação online, será a primeira vez em mais de uma década em que Barroso não estará presente no encontro descrito da Universidade de Yale como um fórum onde alguns dos mais renomados juristas do mundo podem discutir de forma confidencial e livre as questões jurídicas mais importantes do momento com destacados acadêmicos do direito. Ai, que dó! Que chato! 10 anos indo ao evento e agora não vai, é? Barroso costuma viajar com frequência aos Estados Unidos. Além do seminário de Yale, o presidente participou recentemente do Pacto Global da ONU. É muita coisa globalista, não é pouca coisa, não. Em Nova York, e do Summit of the Future, que traçou de assuntos como o futuro da governança global. É o maior globalista do mundo que não pode, o maior globalista do Brasil, que não pode ir aos eventos globalistas feitos nos Estados Unidos. Ambos os eventos acontecem em outubro do ano passado e foram tema de uma nota orgulhosa no site do STF. Na mesma visita ao território americano, Barroso esteve na costa oeste, na Universidade de Stanford, na Califórnia, e tomou parte de um encontro promovido pelo Deliberative Democracy Lab. Nem sabia que existia essa bosta. Lá, o ministro falou sobre as características que, na avaliação dele, diferenciam o STF de outras cortes constitucionais do mundo. É uma grande diferença que nenhum de vocês tem visto para vir para os Estados Unidos. Em maio deste ano, ele voltou aos Estados Unidos e participou da Brazilian Week, uma série de eventos e encontros entre autoridades dos 3 poderes e potenciais investidores estrangeiros.
Ai, meu Deus. Olha o tanto de coisa que você está perdendo, Barroso. Tudo para proteger a posição do Alexandre de Moraes. Eu me pergunto, valeu a pena aquele apartamento bacana de Key Biscayne aqui vazio? Me empresta a chave aí lá para eu curtir uma praia. A praia de Key Biscayne é ótima. E ainda tem gente, tem deputado que vira. Não, os ministros do Supremo Tribunal não estão nem aí para as sanções. Porque os caras falam e as pessoas acreditam. Uma das características meio loucas da direita é que a direita fala mal da velha mídia, mas acredita piamente em tudo que os caras dizem. E eu digo, nós chegamos, isso é cancelamento de vista, nem chegou no aspecto patrimonial ainda. As relações do Barroso, por exemplo, nos Estados Unidos, não são só econômicas. Tem esse apartamento aqui, Biscayne, tem os filhos. Então, da próxima vez que alguém fala, não, sanção de visto não ajuda nada, e o Barroso, os ministros do STF não estão nem aí, lembre-se desse vídeo. E sobre isso, eu repito, fiquem de olho nos eventos da semana que vem. Cadê o tic-tac, Bruno? Ninguém vai ser pego de surpresa, porque o que não falta é tic-tac. O que não falta é posicionamento claro, não do Paulo Figueiredo, mas dos Estados Unidos. E podem ter certeza que muita coisa vai ficar pior para muita gente poderosa em Brasília e em São Paulo. Ora, vejam, Darren Beattie, que é o subsecretário, oficial sênior de diplomacia pública dos Estados Unidos, citou a fala do secretário de Estado Marco Rubio sobre as ações americanas que virão nas próximas semanas e acrescentou: prestem atenção nisso, estamos acompanhando muito de perto os acontecimentos no Brasil, particularmente aqueles relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, o Christopher Landau, que a essa altura já não preciso mais explicar quem é, porque ele virou figurinha carimbada aqui no programa, né? Mas ele é o vice-secretário, é o 02 da diplomacia, também publicou o seguinte post no X. A atual crise em nossas relações com o Brasil é uma boa oportunidade para reafirmar um ponto básico sobre a diplomacia que meu pai me afirmou há meio século, a família dele de diplomatas. Não é nosso papel como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso papel informar-lhes que suas ações podem e terão consequências. E aí ele cita um texto escrito pelo pai dele, que também foi um grande diplomata, como eu disse, que cita exatamente isso. E essas pessoas na velha mídia, no Supremo Tribunal Federal, esses jumentos da bancada do PT, ficam dizendo que os Estados Unidos estão fazendo uma violação da soberania nacional do Brasil, mas na verdade aqui o que está acontecendo é o famoso FAFO. O FAFO é uma sigla para Fuck Around, Find Out. Numa tradução direta, o sentido disso seria alguma coisa como se você é livre para ficar de sacanagem, mas também é livre para sofrer as consequências de ficar de sacanagem. Se fizer merda, você vai ver o que vai acontecer. O que os Estados Unidos estão fazendo em relação ao Brasil é alinhar a sua diplomacia para tratar o Brasil como o que ele está se tornando, uma ditadura latino-americana, como outras que nós temos aqui. E beleza, o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes faz o que ele quiser. O Brasil é soberano. Manda prender quem ele quer, ameaça quem ele quiser, manda a Polícia Federal na casa dele, manda de quem quiser. Agora, você não pode esperar que o ministro do Supremo Tribunal Federal faça tudo isso com o apoio das instituições e das pessoas que deveriam prendê-lo e o Brasil continue a ser tratado como uma democracia. Não é e não será tratado como se fosse. Então, da mesma forma que o Brasil é livre para virar uma ditadura, os Estados Unidos são livres para decidir como lidam com essa ditadura. E o que os americanos estão fazendo é justamente isso. Estão mostrando ao Brasil que há consequências para as ações das suas atrocidades. Você não pode esperar que o tratamento mude quando as autoridades não reconhecem o erro e não querem mudar. Nós acabamos de ver o vídeo do Barroso dizendo que não há censura no Brasil. E tem essa nova do Gilmar também. E assim, não há censura no Brasil. Vamos voltar a isso um momento. Peraí, não há censura no Brasil? O que explica minhas redes sociais eu estar na 8ª rede social? 8ª conta no X. O que explica as minhas contas estarem bloqueadas há 2 anos e 9 meses sem eu ter sido nem notificado de um processo? Ora, o que explica o fechamento do Terça Livre? O que explica a perseguição ao Alan dos Santos com direito à negativa da Interpol, direito recusa de extradição?
Ora, o que explica 61% dos brasileiros não terem coragem de se manifestar nas redes sociais? Ora, o que explica tantos deputados que ficaram sem redes sociais nas eleições? O que explica se não há censura? A expectativa do Barroso não há uma má compreensão, vocês não estão entendendo nada. Aí alguém vira e fala para ele, mas e esses casos? Não, esses casos, vejam bem, foi necessário para defender a democracia. Só que o louco, ele esquece que o Donald Trump passou 2 anos, igual a mim, mais 2 anos. O Donald Trump passou quase 4 anos, 3 anos e pouco, sem rede social, dizendo que as redes sociais dele eram uma ameaça à democracia. Então, vai tentar convencer o Trump do mesmo discurso que acusavam ele? Como que isso pode ser uma boa estratégia, meu Deus? Aí vem o Gilmar Mendes. Eu sempre digo, o Gilmar tá louco. Eu vou comemorar muito o dia que o Gilmar for sancionado. Não vou aceitar impeachment de ministro do Supremo. Olha, isso parece país democrático para vocês? Um ministro da Suprema Corte desautorizando o Poder Legislativo e o próprio texto constitucional ao dizer que não vai aceitar que um dos seus seja responsabilizado pelos seus crimes? Se você não pode ter isso tudo acontecendo, sem ninguém fazer nada, e querer que o país ainda seja tratado como uma democracia. E é isso que eu falo a todos aqueles que vierem aos Estados Unidos para contratar lobista e tentar levar o governo Trump na conversa e tal, vocês estão perdendo o seu tempo. Ou o Brasil resolve seus problemas, e isso começa com a anistia ampla, geral e restrita, ou vai continuar sendo tratado como a ditadura que se tornou. Não tem meio termo. O primeiro passo, que era pressionar o Mota, já foi bem sucedido. Agora você, empresário, que não quer ver nosso país sendo taxado em proporções ainda maiores, que não quer ver o nosso sistema bancário em risco, que não quer ver embargo, que não quer ver sanção, vá a Brasília e pressione os parlamentares para que apoiem a anistia. Esse é o único caminho para que o nosso país seja liberto e a gente não tenha que queimar a floresta inteira. Como se não bastassem o Brasil ter uma Suprema Corte no qual um dos seus ministros é uma pessoa sancionada por violação dos direitos humanos, nós agora passaremos um outro nível de vergonha internacional. Nós temos uma Suprema Corte que fala abertamente em manter reféns para conseguir o que ela quer. Bom, como vocês sabem, o Bolsonaro se tornou um refém do STF por parte de alguns ministros, porque eles querem, desta forma, impedir mais sanções vindo de fora. Eles sabem que tem muito a dever e que a justiça pode tardar, mas não falha. E às vezes pode vir até de fora do próprio território nacional. Então eu vou trazer para vocês isso aqui. A Folha publicou isso aqui no dia 15 de setembro, dizendo: chefe de diplomacia dos Estados Unidos prevê anunciar nos próximos dias resposta à condenação de Bolsonaro. Por quê? Isso é fato notório, a condenação do Bolsonaro foi um teatro que não seguiu o devido processo legal, não deu liberdade de defesa. O voto do Fux, ele escancarou a podridão, essa aberração que foi esse julgamento. Depois a Folha publicou isso aqui, ó. Trump levará Bolsonaro a papuda se aumentar sanções ao Brasil, diz ministro do STF. Eu fiz até a questão de achar a matéria. Ó. Trump levará Bolsonaro a papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Aqui é onde a situação complica. Dizem ministros. Aqui já não é só Alexandre de Moraes. De acordo com a matéria da Folha de São Paulo, ministros. Então, são pelo menos 2 ministros que estão dizendo que se houver mais sanções, o Bolsonaro será levado para papuda. A questão é, na cabeça deles, eles acreditam verdadeiramente que podem, sei lá, impedir novas sanções com essa ameaça. Ameaça usando um refém. Bom, foi o bastante para o número 2 do Departamento de Estado, logo embaixo, republicar. Vou colocar em português aqui para você ver. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial, entre aspas, em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estarem seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como o presidente Donald Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política que não serão dissuadidos por ameaças judiciais.
Então aqui o Christopher Landau, número 2 do Departamento de Estado, lembrando, o Departamento de Estado é o departamento responsável justamente por aplicar as sanções. Diz abertamente, olha, o sistema judicial, o STF brasileiro, ao tomar reféns para conseguir alguma coisa contra terceiros, ou seja, pessoas que não estão envolvidas no processo, claramente não estão agindo de acordo com a lei. E aí, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou, e agora eu vou aqui no advogado do Donald Trump, que ele publicou isso aqui, ó, aqui, onde o Christopher Landau comentou sobre esta matéria. Essa pessoa aqui, ó, o nome dela é Flávia Magalhães. Muitas pessoas falam assim da soberania do Brasil. Quero que você preste atenção. Soberania do Brasil, porque os Estados Unidos estão invadindo a soberania do Brasil. Esta mulher é uma cidadã americana. Ela é brasileira, mas naturalizada cidadã americana, que usando uma rede social da sua casa nos Estados Unidos, postando dos Estados Unidos, recebeu uma ordem de prisão. Moraes emitiu uma ordem de prisão contra Flávia Moraes, uma cidadã naturalizada residente na Flórida, por um post na rede social criticando o presidente do Brasil e o judiciário. E escreveu, Alexandre de Moraes está tentando prender cidadão americano em território americano. Isto daqui é a definição de ataque à soberania de uma nação. O Alexandre de Moraes determinou a prisão de uma cidadã americana que estava em território americano, usando uma rede social americana. Ele determinou a prisão dessa pessoa. Isto é o início da briga. E aqui o Christopher Landau foi e publicou. Os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil controle seu descontrolado juiz Moraes da Suprema Corte antes que ele destrua completamente o relacionamento que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, sancionado, intensifique seu abuso no processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Então, não só o STF mantém Bolsonaro como refém para tentar controlar ações dos Estados Unidos, que na verdade é uma reação à invasão da soberania americana pelo juiz Alexandre de Moraes, como nós temos esse fato agora do Moraes declarando prisão de pessoas em outros países que são naturalizadas, são cidadãs desses países. Para você entender a loucura, imagine o quão revoltado estaria Lula ou a imprensa brasileira se um juiz da Suprema Corte Americana determinasse a prisão, sei lá, da Gleisi Hoffmann, ou do Paulo Pimenta, ou do Lindbergh Faria. Imagine a revolta que seria se um juiz de outro país determinasse a prisão de alguém que é naturalizado brasileiro. Ou, aliás, uma pessoa de fora que veio morar aqui e foi naturalizada. Por exemplo, Glenn Greenwald. Não sei se ele está naturalizado ou não. Seria ou não seria uma absurda revolta? Injustificável, não é? Moraes fez isso. O Moraes iniciou uma guerra com os Estados Unidos, mas ele tem uma imprensa que trabalha ativamente para pintar esse quadro de que não, eles estão defendendo a soberania. Não. Eles colocaram a nossa soberania em xeque quando desrespeitaram a soberania de outro país. E agora querem usar um refém, Bolsonaro como refém, para conseguirem exatamente o que eles querem, para impedir novas sanções por terem desrespeitado a soberania americana. Eu acho que é simples, só não entende isso quem não quer ou quem já está completamente ideologicamente sequestrado. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.